Quem toma decisão no processo de compra e venda em uma relação B2B? O professor Morim vai nos contar neste vídeo. Vem comigo. O perfil de marketing no mundo business to business, onde popularmente chamamos do B2B. Esse nosso mundo empresarial é um pouquinho diferente do mundo da relação direta com o consumidor final, né? E muitas vezes essas relações não são tão aparentes. Então, de forma breve, vamos falar um pouquinho nesse vídeo sobre elas. Ao compreender o processo de compra e várias das funções que articulam essa relação empresarial, o profissional de marketing se posiciona de maneira vantajosa para compreender e trabalhar com as pessoas certas o processo de venda e o processo de pós-venda. Quem toma a decisão na estrutura empresarial? Obviamente, os profissionais de marketing têm que se entender e certificar-se do processo e saber como esse processo efetivamente ocorre nas organizações. Então, vamos ao detalhe desse processo. Existem perfis ou papéis que normalmente são trabalhados dentro das corporações. Corporações, lembrem-se, não tomam decisões. Quem toma decisões são as pessoas. Então, o primeiro perfil é o perfil do influenciador. E, obviamente, como o nome assim define, é aquele que, de alguma maneira, afeta a decisão ao fornecer informações específicas necessárias ao processo. Obviamente, ele vem depois de alguém que iniciou o processo. Então, não importa que seja uma área de compras ou alguém na sua base inicial de demanda, alguém iniciou o pedido. Então, a primeira pessoa, e poderemos então falar de 6 papéis se considerarmos o iniciador, né? Esse iniciador, ele percebe inicialmente um problema e ele aciona um processo de compras, por exemplo, numa organização. Um influenciador tem determinadas informações, por exemplo, técnicas ou relevantes para um processo. Pode existir um coordenador, né, que junta, concilia essas informações e, de alguma forma, envia essas informações a uma área de compras. Um tomador de decisão sempre vai existir. Esse tomador de decisão é quem, na verdade, vai tomar a decisão de compra. Ele vai ter a autoridade formal para fazê-lo. O poder da sua tomada de decisão, que pode ser um cargo técnico ou um cargo técnico dentro de uma área de compras. Vai existir um comprador. Esse comprador vai possuir autoridade formal para estruturar, selecionar, comprar esses produtos ou serviços e a responsabilidade de implementar e acompanhar os procedimentos de aquisição. E vai existir o usuário, que é aquele que, de alguma maneira, vai receber o produto em questão. Então, se considerarmos o iniciador, teremos o iniciador, o influenciador, o coordenador, o tomador de decisão, o comprador e o usuário. Então, que tal agora você fazer um exercício de reflexão e pensar, né? Quem são os tomadores de decisão? Quais são os seus principais problemas hoje nessa área? Quais são os padrões de compra? O que é importante nesses padrões de compra? Em que estágio estão os processos de compra na sua organização? Lembrando sempre, o profissional do marketing industrial deve estar sempre tentando compreender a venda sobre o ponto de vista do comprador e fazer tudo o que estiver ao seu alcance para facilitar a compra, mas, ao mesmo tempo, entender sobre o ponto de vista do cliente. Lembre-se, quando falamos do marketing de serviços, a percepção da demanda específica, para que não tenhamos lacunas. Então, é um papel específico, difícil, extremamente importante, extremamente desafiador. Entender a demanda pelo lado do seu cliente. Entender especificamente a venda pelo ponto de vista do lado do comprador e tentar ao máximo não ter lacunas. E do lado da empresa, a melhor relação custo-benefício visando a lucratividade.